Agora, nesse tópico 5, nós vamos falar sobre o mecanismo de uma reação SN1. Então, a reação mostrada abaixo aí do brometo de terte butílico em água vai produzir o álcool terte butílico mais HBr. Essa reação que está aqui, ela não pode ocorrer através de um mecanismo SN2 que nós estudamos em outras aulas, devido ao impedimento estéreo. Lembrando que o mecanismo SN2, o nucleófilo tem que atacar do lado de trás. Como aqui nós temos um haleto de alquila terciário, o ataque pelo lado de trás fica sendo dificultado. Portanto, o mecanismo que ocorre essa reação não é o mecanismo SN2, então o mecanismo SN1. A velocidade dessa reação aqui, ela depende apenas da concentração do meu haleto de alquila terciário. Ela não depende da concentração da água, tá? Que é o meu nucleófilo aqui. Então, na etapa determinante da velocidade, que nós vamos ver nesse mecanismo, apenas o haleto de alquila é que é importante a concentração dele. O meu nucleófilo não é importante. Portanto, a velocidade da reação ela é diretamente proporcional à concentração do meu haleto de alquila. Ou seja, se eu aumento a concentração do meu haleto de alquila, aumenta a velocidade. Mas se eu aumento a concentração do meu nucleófilo, a velocidade não é alterada, porque o mecanismo SN1 não depende da concentração do nucleófilo e apenas do meu haleto de alquila. O mecanismo de uma reação SN1 ela é baseada nas seguintes evidências experimentais. Primeiro, a velocidade da reação depende somente da concentração do haleto de alquila, como eu acabei de falar para vocês. Se eu aumento a concentração do haleto de alquila, aumenta a velocidade da reação. Mas se eu aumento a concentração do meu nucleófilo, não acontece nada. Né? A velocidade da reação não é afetada pela concentração do nucleófilo. A velocidade da reação diminui pela redução do volume do haleto de alquila. Ele quer dizer o seguinte: se meu haleto de alquila é terciário, ele é mais volumoso, a reação SN1 ela é mais rápida, é mais facilitada. Se o meu haleto de alquila passou a ser secundário, a velocidade é menor. E se meu haleto de alquila ele é primário ou metílico, a reação pelo mecanismo SN1 praticamente não ocorre. Então, já que nós já estudamos a reação SN2, vamos deixar claro o seguinte: se o meu haleto de alquila for primário ou metílico, o mecanismo que vai ocorrer da reação é SN2, que nós estudamos nas outras aulas. Se meu haleto de alquila é terciário, o mecanismo vai ocorrer através de uma reação SN1. Agora, se meu haleto de alquila é secundário, ele pode reagir tanto como SN2 como SN1. E como você vai saber se vai ser SN2 e SN1? Você tem que saber quais são as condições da reação, tá? Que nós estudamos na SN2 e vamos estudar agora na SN1. E terceiro, na substituição de uma letra de alquila quiral, um par de enantiômeros serão formados. Lembrando que na reação SN2, se você tem uma letra de alquila quiral reagindo, apenas um dos enantiômeros é que vai ser formado e vai ser formado aquele com a configuração invertida. Como nós estamos estudando agora as reações SN1, se nós temos uma letra de alquila quiral sofrendo reação de substituição SN1, um par do enantiômeros é que vão ser formados como produto. Nessa tabela 10.4, mostra as velocidades relativas de reações SN2 de alguns brometos de alquila usando água como solvente e o próprio nucleófilo é água, né? Porque nessas reações SN1 é comum que o solvente seja o próprio nucleófilo, já que a velocidade da reação não depende da concentração do nucleófilo, nós podemos usar um nucleófilo ruim, né? Porque isso não vai afetar a velocidade da reação SN1. Então aqui mostra para você o seguinte: se eu tenho um haleto de alquila terciário, a velocidade da reação nessas condições é 1.200.000 vezes maior do que a velocidade de uma reação de um haleto de alquila primário ou metílico, que aqui foi colocado como velocidade relativa próximo de 1,
Mas haletos de alquilas primárias e metílicas, como eu havia falado, eles não sofrem reação a SN1, só sofrem reação a SN2. De qualquer modo, um haleto de alquila terciário é 1.200.000 vezes a reação mais rápida nessas condições das reações SN1 do que os haletos de alquila primária e metílica. Um haleto de alquila secundário pode sofrer a reação SN1, assim como pode sofrer a reação SN2, mas a velocidade é cerca de 11,6 vezes maior do que a velocidade da reação do haleto de alquila metílico ou primário. Né? De qualquer modo, o haleto de alquila terciário ele sofre uma reação SN1 muito mais rápido do que um haleto de alquila secundário. E o que explica isso é o mecanismo da reação SN1. Porque o mecanismo da reação SN1 ela ocorre em 3 etapas. É um mecanismo simples. A primeira etapa, que é a etapa mais lenta, que é a determinante da velocidade, é apenas a saída do bromo. Quando o bromo quebra essa ligação entre o carbono e o bromo, forma-se um carbocátio. E o carbocátio terciário, ele é o mais estável. Por isso que o haleto de alquila terciário sofre uma reação SN1 mais rapidamente. Se eu tivesse um haleto de alquila primário ou metílico, formaria um carbocátio primário ou metílico. E carbocátios primários e metílicos são pouco estáveis. O carbocátio terciário é mais estável, portanto, um haleto de alquila terciário sofre reação SN1 com mais facilidade. Se eu tivesse um haleto de alquila secundário, também pode sofrer reação SN1, só que não tão rápido, porque formaria um carbocátio secundário. Tá? Então, continuando aqui nosso mecanismo. A primeira etapa é apenas a quebra da ligação entre carbono e bromo, gerando então esse carbocátio. Esse carbocátio, então, pode sofrer o ataque nucleofílico da água, né, que nesse caso está sendo usada como solvente e como nucleófilo. Essa etapa é rápida, já que o carbocátio é uma espécie muito reativa, formando esse álcool aqui que está protonado. Este álcool protonado pode perder um próton, vindo outra molécula de água, abstrair esse próton aqui, e essa ligação quebrando, fazendo com que essa hidroxílio fique neutra agora e finalizando o seu produto, que é o álcool, né, liberando H3O+. Então, a velocidade relativa dos haletos de alquila em reações SN1 é essa. Um haleto de alquila terciário é mais reativo do que um haleto de alquila secundário, que é mais reativo do que um haleto de alquila primário, apesar, novamente, nem deveria estar colocado isso aqui. Um haleto de alquila primário não sofre reação SN1, e sim SN2. Como está escrito aqui embaixo, haletos de alquila primário e de metila não sofrem reação SN1. Analisando o diagrama da coordenada da reação para uma reação SN1, aqui mostra as 3 etapas da reação. A primeira etapa, que é aquela etapa de formação do carbocátio como intermediário, é a etapa de maior energia, né, do reagente até o estado de transição, portanto, é a etapa determinante da velocidade, é a etapa mais importante. E essa primeira etapa, ela depende da concentração apenas do haleto de alquila, ela não depende da concentração do nucleófilo. Portanto, se a velocidade da segunda etapa for aumentada, isso não vai afetar a velocidade global da reação SN1, porque a velocidade da reação depende apenas da etapa mais lenta. As outras são mais rápidas, não dependem. Então, a segunda etapa é o ataque da água no carbocátio, formando esse outro intermediário, que seria um álcool protonado. E a terceira etapa seria a retirada desse próton aqui, para fazer o álcool ficar neutro e é o produto final da reação. Aqui nós temos o exemplo de um haleto de alquila secundário que tem um carbono quiral, já que todos os substituintes aqui, todos os grupos são diferentes. Então, quando a água vai fazer a reação de substituição, que é SN1, ela forma como produto tanto o álcool com a configuração invertida em relação a esse haleto de alquila, né? Só ver aqui, desenhei aqui o R' e o R mais à esquerda, aqui eu desenhei eles indo para a direita. Então, essa aqui é a configuração invertida em relação a essa.
mas também gera a configuração que não é invertida, os dois grupos virados para a esquerda aqui também estão virados para a esquerda. Ou seja, o mecanismo de uma reação SN1, se você tiver um reagente que é quiral, vai gerar um par dos enantiômeros como produto. Aqui embaixo, na representação de Fischer, a mesma coisa, a água substitui o bromo, a hidroxila entra de um lado contrário ao bromo e também entra do mesmo lado, formando um par de enantiômeros. Então, em reações SN1, quando você tem um haleto de alquila quiral reagindo, você tem como produto um par dos enantiômeros. E na reação SN2 que nós vimos nas aulas anteriores, você forma apenas o produto de configuração invertida. Por que isso acontece? Bom, quando eu estou estudando o mecanismo da reação SN1, se eu tenho o meu haleto de alquila quiral, quando ele perde o bromo, que é a primeira etapa da reação, forma-se um carbocátio. O carbocátio tem uma hibridação sp2 no carbono. Então, portanto, a geometria dele é trigonal plana. Então, a água pode atacar tanto de um lado A, quanto do lado B. O nucleófilo pode atacar tanto de um lado quanto do outro. Indo pelo caminho do A, gera esse produto aqui, desse álcool protonato, que quando perde o próton, forma este álcool com essa configuração. Indo pelo lado B, você gera esse outro álcool aqui, que quando perder esse outro álcool protonado, né? E quando perder um próton, vai virar esse álcool aqui. Esses dois compostos são diferentes, eles são imagem um do outro, então por isso eles são enantiômeros. Um deles deve ter a configuração R e o outro S, mas para você saber disso, você tem que saber quais são os grupos ligados nesse carbono quiral, para você dar prioridade e aí nomear como sendo R ou S. Então, devido à formação do carbocátio como intermediário na reação SN1, é que um haleto de alquila, que é quiral, vai produzir como produto um par de enantiômeros, diferente do que ocorre no mecanismo de reação SN2. Tá certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.